Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta quarta-feira, uma quarta aí com um misto de sentimentos para o torcedor vascaíno. Ao mesmo tempo que muito feliz pela classificação para as quartas de final de uma Copa do Brasil, depois de 9 anos que isso não acontecia, o Vasco volta a realmente ter chance de conquistar um grande título. Depois de muito tempo, inclusive, o Vasco volta a, no meio do ano, ter duas competições para disputar. Porque, normalmente, nesses últimos períodos do Vasco da Gama, a gente chegava no mês de agosto tendo apenas o Campeonato Brasileiro e vivendo muito mal o Brasileirão. Normalmente lutando contra o rebaixamento ou na Série B lutando para subir. Hoje a situação está um pouquinho diferente. Hoje, pelo menos, o Vasco está nas quartas de uma Copa do Brasil. Hoje o Vasco está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, olhando mais para uma Sul-Americana, sonhando com uma pré-Libertadores, do que olhando para a zona do rebaixamento. Então, assim, realmente, olhando, parando para pensar por esse lado, o clima dentro do Vasco está muito bom. Mas é inadmissível o que foi visto ontem em São Januário. A gente tem que pontuar isso. Se o clima tá bom, pela classificação, pelo momento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, nesse momento também, o desempenho do elenco do Vasco preocupa e muito. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste Fala Gigante. Até porque o desempenho não é bom. O elenco é exatamente o mesmo que Rafael Paiva comandou naquelas 4 vitórias consecutivas. Então, o que está acontecendo no Vasco? Qual é o problema do Vasco? Por que o rendimento caiu no Vasco? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, trazendo informações importantes, até porque hoje o Vasco da Gama busca resolver soluções internas para que possa, de fato, conseguir reforçar esse grupo. Mas enfim, vascaíno, um Fala Gigante, movimentado, agitado, com muitas novidades que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui diariamente com 3 vídeos por dia. Então, para que você não perca nada, já se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe também o nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. Quero aqui, né, começar falando, é claro, sobre esse jogo, rapidamente, de ontem contra a equipe do Atlético Goianiense. O Vasco volta a vencer. O Vasco ficou um tempinho sem conquistar vitórias. A última vitória, inclusive, do Vasco da Gama, recente, foi contra o próprio Atlético Goianiense, exatamente neste mesmo placar, 1-0. O Vasco vence o Atlético Goianiense por um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro lá no dia 17 de setembro. Então, hoje, completaram-se exatamente 20 dias da última vitória do Vasco da Gama. O Vasco da Gama volta a vencer contra o mesmo Atlético Goianiense após um período longo sem conquistar um triunfo, né, uma vitória. O Vasco perde para o Atlético no dia 21 de julho, pelo placar de 2-0 na Arena MRV. O Vasco também perde para o Grêmio pelo placar de 1-0 na Arena Condá. Empata com o Atlético Goianiense no meio da semana passada e empata com o Red Bull Bragantino neste último sábado. A vitória é importante? Claro. A classificação é importante? Muito. O Vasco coloca para dentro 4,5 milhões de reais. O Vasco chega a umas quartas de final da Copa do Brasil após 9 anos longe de chegar a essa fase. O Vasco volta e é uma loucura, né? Como realmente o Vasco da Gama ele se diminuiu com o passar do tempo. O Vasco volta a vencer um jogo de Copa do Brasil dentro de casa depois de 5 anos. A última vitória do Vasco da Gama por uma Copa do Brasil dentro de São Januário foi lá no ano de 2019, contra o Santos, onde o Vasco consegue vencer aquela partida pelo placar de 2-1, mas acaba, infelizmente, sendo eliminado daquele jogo. Um jogo, inclusive, muito polêmico, não sei se vocês lembram, onde o Vasco é eliminado com problemas de um gol que, no caso, né,
foi anulado, mas assinalando o impedimento, sendo que não foi impedido. Assim, um jogo de muitas polêmicas. E o Vasco vence. E depois daquele jogo de 2019, o Vasco de lá pra cá ele não venceu nenhum jogo, cara, pela Copa do Brasil. Nenhum jogo. A gente pegou a ABC no ano passado e foi eliminado porque empatamos em casa nos pênaltis. O Vasco pegou a Água Santa esse ano e não consegue vencer. O Vasco já pegou o Fortaleza esse ano e não conseguiu vencer. Assim como em outros anos também, torcedor. O Vasco pegou equipes inferiores e não conseguiu conquistar a vitória em São Januário. E por que eu tô falando isso? Porque, infelizmente, a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, ela passou por um grande apequenamento nestes últimos anos. E ontem, mesmo sendo Atlético Goianiense, o Vasco, pelo menos, depois de 5 anos, volta a vencer em um jogo de Copa do Brasil dentro de sua casa, dentro do seu caldeirão, e depois de 9 anos, volta a jogar umas quartas de final da competição. Então, a gente pode olhar essa partida de ontem de diversas formas. A gente pode olhar com o copo meio cheio, com o copo vazio, com o copo meio vazio, perdão, porque há vários tipos de análise. Mas com relação a desempenho, não tem como a gente ficar feliz com o desempenho ontem. Ontem o Atlético Goianiense ele foi superior ao Vasco da Gama em todos os aspectos. Todos. Todos. Para quem viu o jogo, uma análise simples, tática ali daquela partida, o Atlético foi superior. Para quem gosta de analisar o jogo e não os números, o Atlético foi superior ao Vasco. E para aquele que gosta de analisar os números, o Atlético também foi superior ao Vasco. Foram 11 finalizações para o Atlético, 7 para o Vasco. Foi 53% de posse para o Atlético, 47% para o Vasco. Foram 431 passes trocados pelo Atlético durante 90 minutos e 403 para o Vasco. Foi 83% de precisão no passe do Atlético e 77% para o Vasco. O Atlético fez menos faltas do que o próprio Vasco. O Vasco fez 15, o Atlético 11. O Atlético teve 5 escanteios ao seu favor, o Vasco 1. Então, assim, todos os dados do jogo de ontem, o Atlético foi superior. E me desculpe, não tem como olhar para esse jogo de ontem, assim como também não tem como olhar para o jogo lá de semana passada. O Atlético foi muito superior, os números, se ontem já foram ruins para o Vasco, na semana passada foi ainda pior, foi esmagador. O Atlético naquele jogo do meio de semana, ele fecha com 26 finalizações, enquanto o Vasco com apenas 6. Ele fecha, assim, muito superior ao Vasco da Gama. E se a gente compara esses dois jogos recentes, entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense, e pega o jogo em que o Vasco vence o Atlético dentro do estádio Antônio Ascioli, a gente vê que alguma coisa aconteceu nesse período. Alguma coisa aconteceu nesse período, assim. A situação, meu amigo torcedor, me desculpe, não está normal. A queda de desempenho do Vasco da Gama é algo muito preocupante. Que o Vascaíno ele tem que olhar de uma outra forma. Que o Vascaíno ele tem que olhar e sim, tem que se preocupar. Porque o Vasco era uma equipe constante, assim que chega o Rafael Paiva, uma equipe que estava vindo de 4 vitórias seguidas, uma equipe que dentro da casa do próprio Atlético Goianiense vence com certa facilidade com aquele gol do David, e do nada a casa cai. Do nada a situação rui. E sabe por que a situação rui, meu amigo torcedor? Porque o Vasco tem um elenco frágil. Frágil. E aí que a gente entra no assunto do vídeo. A necessidade urgente do Vasco da Gama contratar. Urgente. Não tem como mais. Não tem como mais. A partir das substituições que a gente viu no jogo de ontem, certos atletas entrarem dentro de campo. Me desculpe. Não tem como mais o Galdamez entrar com a camisa do Vasco da Gama. Não tem como mais. Assim, não tem como mais não, né? Porque é jovem, creio que vai evoluir. Mas não tem como o GB entrar no lugar do Payet. Não dá. O JP num jogo de Copa do Brasil. Não adianta colocar a molecada em jogo de Copa do Brasil, cara. É jogo diferente, jogo tenso. Você vê que os dois entraram numa rotação completamente diferente. Tanto o GB quanto o JP são jovens. Bota pra jogar jogo de Campeonato Brasileiro, mas não bota pra jogar jogo de Copa do Brasil. E por que não tem como mais colocar atletas assim? Principalmente Pablo Galdamez, que pra mim é um caso à parte. O Vasco precisa contratar para que não dependa de certos tipos de jogadores. Precisa contratar. Imagina o Paiva olhando para o banco. O Coutinho, que foi contratado, com salário altíssimo, tá fora por conta de lesão. O Alex Teixeira tá fora também. Creio que por uma questão física.
O Souza, que foi um reforço, não entrou em campo ontem. O Emerson Rodrigues, que é um reforço, entrou aos 43 minutos da segunda etapa apenas. Então, dos 4 reforços que o Vasco contratou nessa janela de transferências, o Paiva nitidamente não gosta, que é o Emerson Rodrigues, talvez não seja jogador da característica do treinador. O outro, que é o Souza, não entrou em campo. E 2 dos 4 que chegaram estão fora, por conta de problemas físicos. Um por uma lesão e o outro, algo que ainda não foi esclarecido, que é o Alex Teixeira. Então, assim, o Vasco, ele precisa contratar. Se trouxe 4 reforços e nenhum está sendo utilizado pelo Paiva, a situação está errada. Até porque, quando a janela abre no início de julho, o nosso grande ponto, o nosso grande questionamento aqui no nosso canal, e creio que em vários outros canais, era: a janela abriu e o Vasco vai precisar contratar. Porque as sequências de 4 vitórias vêm depois da abertura da janela. E a gente, antes de vencer aquelas 4 partidas, que o Vasco estava do lado da zona do rebaixamento, a gente falava: com esse elenco vai dar ruim. E a gente não pode mudar a nossa cabeça, a gente não pode mudar o nosso pensamento. Com esse elenco vai dar ruim. O elenco do Vasco é exatamente o mesmo lá do Álvaro Pacheco. Exatamente o mesmo. E a gente está vendo agora que, com o passar do tempo, o elenco é ruim, o elenco é limitado, o elenco precisa reforçar. E não me venha falar que Souza, Teixeira e Coutinho foram reforços que vão mudar esse time do Vasco, pois não irão. O Coutinho entrando em forma física, ok, mas a gente já tem o Payet. Payet já joga bola o suficiente. Coutinho e Payet talvez não consigam jogar juntos, a menos que o Coutinho entre em forma física, e pelo que eu tô vendo no andar da carruagem, esse ano não vai ser um ano para isso. Não será. Mas me preocupa. Me preocupa. O Vasco precisa de um ponta, cara. Não tem ponta. Ontem o Matheus Carvalho teve que jogar de ponta. O Vasco nitidamente ontem utilizou essa formação. O Vasco defendia com um 4-4-2, com o Payet e Verratti, já que o Payet não consegue fazer esse trabalho de recomposição bem. O Vasco fazia essa composição, o Payet ficava, segurava, fazia a primeira linha de marcação lá do Verratti, no perde-pressiona, na primeira linha de pressão no adversário. E o Carvalho, o Matheus Cocão, ele jogava como se fosse um ponta. Ele, na recomposição, caía pelo lado esquerdo para auxiliar a marcação no Lucas Piton. Era o Cocão na esquerda, o Adson na direita e a dupla de meio campo Esforça e Hugo Moura fazendo ali a cabeça de área. E quando atacava, o Cocão também caía pela ponta. Porque o Cocão ele caía pelo lado esquerdo e o Payet flutuava entre linhas no meio. Então ontem a gente viu o Cocão atuando muito mais como meia. Provavelmente se a gente colocar o mapa de calor do Matheus Carvalho, essa é a posição dele. Um ponta. E me desculpe, cara. A gente vai realmente ver o Matheus Carvalho atuando como ponta e ficar tranquilo com isso? Não tem como. O Vasco precisa reforçar. O Vasco precisa de um zagueiro. A atuação ontem do Maicon foi completamente impecável. A atuação do Léo foi muito boa. Mas o Vasco precisa reforçar esse grupo. O Vasco precisa trazer zagueiros. O Vasco precisa de um volante. Nitidamente o Vasco precisa reforçar o seu sistema defensivo. Então assim, realmente, torcedor vascaíno, a situação, o quanto antes, precisa ser solucionada. E aí é que a gente entra no assunto sobre reforços. Por que o Vasco da Gama até o momento não reforçou? Porque a situação é nítida internamente. A partir do momento que nós conversamos com pessoas de dentro do Vasco da Gama, que a situação é: o Vasco quer reforçar. O Pedrinho entende que precisa reforçar. As pessoas que trabalham no departamento de futebol do Vasco entendem que precisam ir ao mercado trazer reforços para o Vasco. E por que não trouxe, Lucas? Porque o Vasco não tem dinheiro para isso. O Vasco não vai comprar ninguém. Ninguém. O Vasco não vai assumir compromisso de investir por ninguém, pois não tem dinheiro. O cofre está vazio. Qual é a solução do Vasco? O empréstimo com opção de compra. Atletas livres de mercado. E por que o Vasco ainda não está fazendo isso? Por quê? Porque o Vasco precisa, antes de fechar com atletas, aliviar a sua folha salarial. A folha salarial do Vasco é, sim, dentre as 5 maiores do país. De uma forma louca? É. O Vasco paga salários altíssimos para Galdamés, para Rossi, para Praxedes, para Serginho. O salário de Serginho vai quase a casa dos 500 mil reais. O salário do Rossi chega a casa quase dos 400 mil reais. O salário do Galdamés ultrapassa os 300 mil reais.
Qual foi a estratégia do grupo norte-americano? Em um contrato estava estabelecido que a 777 Partners deveria colocar a folha salarial do Vasco da Gama entre as 5 maiores do país a partir desse ano de 2024. E conseguiu. Só que conseguiu inflacionando, enchendo a sua folha, fazendo com que atletas que não merecem receber esse salário recebessem. E o que está acontecendo agora? Se o Serginho recebe quase 500 mil reais no Vasco, você sinceramente acha que algum outro clube vai pagar 500 mil reais para ter Serginho? E falo mais, você acha que o Serginho, saindo do Vasco, qual é o mercado do Serginho? Você acha que o Serginho tem mercado em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro? Talvez tenha. Num Criciúma, num Atlético Goianiense, num Vitória da Bahia. Mas são clubes que não têm condições financeiras para pagar 500 mil reais do Serginho. Então o Serginho tá assim, cara, eu tô com 500 mil reais todo mês, não tô jogando, mas tô com uma grana forte caindo na minha conta, e eu não vou sair daqui para receber menos, ou não vou sair daqui para um clube de Série B. E esse é o embate hoje. Atletas que recebem, estão confortáveis com o salário que estão recebendo, e dificilmente irão sair do Vasco. A folha tá inchada, e o Vasco, antes de ir ao mercado e trazer novos atletas, precisa esvaziar a sua folha. Existem 4 jogadores, pelo menos, que devem ser esses, sim. E são esses: Galdamez, Serginho, Praxedes, Zé Gabriel e Rossi. Esses 5 nomes estão no mercado, o Vasco quer se livrar deles. E nesse momento o Vasco tenta negociar a saída para conseguir novas chegadas. E é uma situação chata. Porque, volto a repetir, tá nesse embate. E sabe qual é o grande problema? A janela de transferência, meu amigo torcedor vascaíno, fecha já já. Já já a janela de transferências vai ser fechada. Dia 2 de setembro. O Vasco tem algo em torno de praticamente um mês para conseguir trazer reforços. E tem que trazer. Porque se não trouxer, a situação vai ficar muito complicada. Mas é sobre isso. O Vasco quer reforçar, se entende internamente sobre essa necessidade de contratar, mas a situação financeira do Vasco é de fato um grande problema. Se vira! Quem comprou Abreu, né? Não tem esse ditado, né? Quem pagou por Abreu, quem comprou Abreu que o pague. Algo desse tipo, né? E é realmente uma realidade. Não quis, Pedrinho. Com todo respeitar. E acho sim que ele fez um grande trabalho, que ele tinha sim que tirar o grupo norte-americano. Mas ele não quis botar a mão na boca, quis botar a mão ali, né? Na SAF. Então, meu amigo, agora se vira. Essa é a grande realidade. Parabéns pelo trabalho, eu sou fã pra caramba. A gente tem que agradecer fortemente, porque se Pedrinho não toma essa atitude, estaríamos completamente ferrados, e essa é a grande realidade. Quem pariu Abreu, né? Acho que é essa a frase, quem pariu Abreu, tô matutando aqui. Então, assim, essa é a situação. Pedrinho não quis? Então, amigo, agora é com ele. Me desculpa, Pedrinho, mas tem que se virar aí. Se vira nos 30 para dar uma solução a esse Vasco. A gente fica por aqui. Já já voltemos com o nosso Boa Noite Gigante e contemos também com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.